Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7, Cuidar da fé nos tempos do fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja Ele cuidar da nossa fé. Senhor Jesus, fé não é simplesmente receber coisas, mas é receber a palavra da fé. Aquilo que Ele tem dispensado para cada um de nós. É isso que precisa nos motivar, nos conduzir em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Ele deseja que a gente creia na Sua palavra, que a gente obedeça, que a gente avance em prol dessa palavra. Ó Senhor Jesus, o Evangelho tem avançado, a vontade de Deus tem chegado para nós, mas também muitas outras coisas também querem nos alcançar. Por isso a gente precisa realmente receber aquilo que vem do Senhor. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. É pelo Espírito que o Senhor vai testificar todas as coisas. Que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 17. Ó Senhor Jesus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cuidar de nossa fé nos tempos do fim. Ó Senhor Jesus. As epístolas destinadas aos Tessalonicenses são maravilhosas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nos ensina sobre o cuidado que devemos ter com nossa fé nos tempos do fim. Vejamos alguns versículos. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nessa porção, entendemos que Paulo enviou Timóteo para em benefício da fé dos Tessalonicenses, confirmá-los e exortá-los. Na versão King James atualizada, no segundo versículo, as palavras ministro e exortar-vos são traduzidas, respectivamente, por cooperador e vos encorajar. Timóteo foi enviado a Tessalônica como cooperador de Deus no Evangelho, a fim de encorajar os tessalonicenses na fé. De maneira clara, aqui vemos a necessidade que temos do Evangelho de Deus. Precisamos da palavra, pois somente ela é capaz de beneficiar nossa fé e cuidar dela. Ó Senhor Jesus. Nestes tempos finais, o Senhor intensificou seu falar à igreja, pois deseja cuidar da condição de nossa fé, a fim de fortalecê-la e confirmá-la. Confirmar significa tornar estável e firme, para não se abalar. O desejo do Senhor é que nossa fé esteja firme diante das tribulações e de tantas situações a que estamos sujeitos. Mais uma vez, eu ressalto que o Senhor faz isso por meio de sua rica e abundante palavra profética. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Existem dois aspectos da fé que precisamos entender. A fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva refere-se àquilo em que cremos, e a fé subjetiva ao ato de crer e receber. Quando Paulo enviou Timóteo para ajudar aos Tessalonicenses na questão da fé, qual era o aspecto da fé que ele tinha em mente?
os dois aspectos. Por quê? Porque a palavra de Deus alimenta a nossa fé subjetiva ao trazer a realidade da fé objetiva, isto é, o Evangelho. Tudo aquilo que Deus fez, tem e alcançou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Quando recebemos a palavra de Deus e cremos nela, algo é gerado em nós, a fé subjetiva. Se não tivéssemos ouvido a palavra de Deus, como poderíamos crer? Louvado seja o Senhor! Um dia ouvimos o Evangelho, que é a fé objetiva. E ao crer na palavra, o Evangelho se tornou real para nós. Isso é a fé subjetiva. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como é importante dar atenção à palavra que o Senhor tem falado. Ao crer na palavra profética, nestes tempos finais, nossa fé se manterá firme no Evangelho. Ó Senhor Jesus! Amados irmãos, andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo enviou Timóteo para ajudar os tessalonicenses na questão da fé. Como cooperador de Deus, sua missão era levar o Evangelho de Cristo aos tessalonicenses. Ó Senhor Jesus! O que aconteceu com eles também acontece conosco hoje. Ao crer no Evangelho, o conteúdo da fé objetiva, este é trazido para o nosso interior e se torna a nossa fé subjetiva. Assim, o Evangelho deixa de ser uma teoria para nós e se torna nossa realidade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele pergunta, como firmar nossa fé? E mostrou para nós no alimento diário, o irmão afirmou 2 vezes, para a gente poder compreender bem isso, que a única maneira de firmar nossa fé é pela palavra profética, é pela palavra atual, é pela palavra que sai da boca de Deus. É a fé, aquilo que Deus fez, tem, alcançou, Senhor Jesus. Isso se tornando real para nós, entrando para dentro do nosso ser, formando nossa base, nossa convicção. Ó Senhor Jesus! Realmente o Senhor consegue falar conosco que nós temos ouvido, para ouvir a palavra da fé, ouvir aquilo que Ele deseja falar conosco. Ó Senhor Jesus! E o meu ponto-chave de hoje é ouvir, crer e ter a realidade do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é tudo aquilo que Cristo realizou para nós, é a fé. Ó Senhor Jesus! E nós precisamos ouvir essa palavra, precisamos crer nessa palavra e também precisamos ter, obter a realidade dessa palavra. A palavra não deve ficar para nós como uma teoria, mas tem que se tornar real. A gente precisa de experiência com essa palavra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor ele tem trazido para nós muita palavra, graças ao Senhor. Com o irmão mesmo que toca no alimento diário, que graças ao Senhor nós somos privilegiados. O Senhor tem intensificado a sua palavra para conosco nesse tempo de fim, para a gente cuidar da condição da nossa fé. Ó Senhor Jesus! Mas eu também não posso designar os intuitos do inimigo. O inimigo também está acelerando as coisas. Nesse final de semana houve a conferência europeia, os irmãos compartilharam conosco vários pontos riquíssimos ali. E um dos pontos que os irmãos falaram conosco, o irmão Pedro Doni também tem falado muito essa questão da verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é algo único no universo. Ó Senhor Jesus, a verdade é Deus. Tudo aquilo que não é Deus, ó Senhor Jesus, não é verdade. É vaidade, é mentira ou qualquer outra coisa. Então nós precisamos receber essa realidade que é Deus. Só que o inimigo ele também quer nos enganar com outras coisas. Ó Senhor Jesus, quantas vezes eu converso com pessoas que não creem em Deus, mas ele tem o seu conceito de Deus. E da onde que veio esse conceito? Ó Senhor Jesus, não veio da palavra. Muitos vieram de conceitos religiosos, de família, de cultura. E os irmãos mostraram para nós que o ser humano com muita cultura se torna idólatra. Então era para ele ter uma cultura, se basear e falar não e tal. Mas ele gera uma idolatria em volta de alguém ou de alguma coisa ou de si mesmo, como a gente já viu na palavra. O que é idolatria? O que é ídolo? É tudo aquilo que substitui Deus. Olha, eu confio no dinheiro que eu tenho. É seu ídolo. Eu confio no meu caráter. É o seu ídolo. Confio na minha família, nisso, naquilo. Ó Senhor Jesus. Até mesmo se você confiar num aspecto da palavra e você não for diante de Deus, aquele aspecto pode se tornar um ídolo. E hoje o inimigo não é bobo. Hoje ele está realmente tirando de nós o real significado da palavra para introduzir idolatria. Os irmãos falaram muito conosco, a gente precisa tocar na verdade. A palavra
ela está chegando para nós como a verdade. Mas não é um assunto sobre uma verdade, mas é a própria verdade, é receber o próprio Deus. Não posso receber a palavra como um mero assunto. É isso que ele está mostrando para nós. Cuidar da nossa fé nos tempos do fim é realmente perceber o Senhor vindo junto com a palavra. Eu não posso só ter um conteúdo verdadeiro, né? Por exemplo, aconteceu um fato assim, assim, assim. Eu vou lá e falo com você sobre aquele fato que aconteceu. Isso é uma verdade. Aconteceu aquele fato, você viu e tal, e aquilo é uma verdade, mas aquilo não é a verdade. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber o que tem chegado para mim, né, como verdade, como fato, mas o que tem chegado para mim como Cristo. É isso que ele está mostrando para nós. Né? Nós precisamos da palavra. Quanto mais contato eu tiver com a palavra, mais firme eu vou estar diante de Deus. Porque o inimigo, como eu falei no início, ele quer mudar os nossos conceitos. Né? O Senhor hoje quer mostrar para nós o que é a realidade, o que é verdade. Mas o inimigo ele já colocou na nossa cabeça, já infundiu antes uma outra realidade, uma outra verdade. Mas se eu não for diante de Deus, ó Senhor, eu não vou conseguir perceber isso. Então hoje, o inimigo ele quer diluir a palavra, ele quer te dar muito contato com muitas outras coisas. E aí você, quando vai ouvir a palavra, você não vai ter discernimento entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ó Senhor Jesus. Né? Os irmãos falam conosco a respeito de verdade. Né? A palavra tem nos alcançado. O Senhor tem produzido várias coisas no nosso viver, né? Confirmando a palavra. Mas o inimigo também, ele também quer trazer prodígios de mentira. Ele quer usar de mentira, Senhor Jesus, para nos firmar em uma outra coisa. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa se firmar, né, na fé nos tempos do fim. Mas só que aquilo que eu preciso me firmar é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Ele alcançou. Isso é a fé. A fé é o Evangelho é a fé, o Senhor é a fé, o Senhor é o Evangelho. Então eu preciso receber quem? O próprio Deus. Eu estou sempre falando com os irmãos aqui no canal. Nosso intuito não é simplesmente trazer uma direção, trazer uma palavra, ó Senhor Jesus, mas é levar os irmãos a exercitar o Espírito, a irem diante do Senhor, ó Senhor Jesus. E é somente pela palavra. Só a palavra vai ser capaz de beneficiar a nossa fé e cuidar da nossa fé. Ó Senhor Jesus, somente por meio da palavra profética. Mas hoje, o que acontece? O inimigo ele quer mudar até mesmo o significado. Hoje, se perguntar para qualquer cristão, o que é a palavra profética? É uma adivinhação. O profeta veio e falou alguma coisa e tal, e vai acontecer. Isso é uma profecia. Não é. Profecia, embora possa envolver coisas que vão acontecer, profecia é aquilo que sai da boca de Deus. Então eu preciso ter clareza. É Deus que está falando comigo? Ó Senhor Jesus. É a palavra de Deus chegando a mim ou é um assunto a respeito da palavra? Há uma diferença entre eu tratar de assuntos que dizem respeito à palavra e eu receber a própria palavra, receber o próprio Deus. Assuntos não nos constituem. Ó Senhor Jesus, mas a palavra sim, ela permanece em nós. Ela se torna a nossa constituição, nossa realidade. É isso que fala no finalzinho do alimento diário. Você mostrou para nós, né? Tem os dois aspectos da fé que eu preciso entender, ó Senhor Jesus. Porque se eu entender, eu vou diferenciar. E se eu conseguir diferenciar, eu vou ver o que é real, o que é algo que eu posso viver, o que é algo que é tangível na minha vida, o que é algo que pode ser transformado em realidade. Hoje as pessoas, por exemplo, falam assim, olha, aquela pessoa, você quer ver se você é uma pessoa de fé, então anda sobre as águas. Isso não é fé, Senhor Jesus. Mas as pessoas colocaram que não, se você tem fé verdadeira, você tem que saber andar em cima da água. Se você não anda em cima da água, então você não tem fé. Ó Senhor Jesus. Mas a questão não é essa. Mas Jesus fez. Ele fez, mas tinha todo um objetivo. Mas ele não saiu por aí criando andadores de água. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. Mas as pessoas vão ficar falando conosco, não, só vou aceitar a sua fé se você andar em cima da água. Mas acontece, a gente fica criando esses conceitos, essas pequenas coisas, baseadas em fatos que aconteceram, mas não é isso que Deus quer transmitir para nós. Né? Mesmo que Deus fizesse você andar sobre as águas, qual o benefício que isso ia trazer para você? Você simplesmente se acostumar. Olha, eu ando sobre a água, uma habilidade e acabou.
Mas não é isso que Deus quer. Deus ele quer nos transmitir a sua pessoa. Por isso que ele está mostrando para nós. Vamos cuidar da nossa fé. Vamos entender o que é fé para eu poder de fato receber essa fé. Senão eu vou fazer coisas e vou achar que está tudo tranquilo. E aí a gente volta novamente lá em Mateus 7. Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Fizeram tudo igualzinho em Jesus. Mas o Senhor falou, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram um monte de coisas que eram itens da fé. A gente pode dizer assim, Jesus fez, ó Senhor Jesus, mas o que acontece, né? A gente tem que perceber o que é a fé. A fé é o próprio Deus sendo dispensado a nós. Jesus não estava simplesmente fazendo coisas. Ó Senhor Jesus, ele estava ali em obediência ao próprio Deus. Né? Tinha o próprio Deus como sua origem, como sua fonte. Não pensava o que queria, não falava o que queria, não ia onde queria. Todo o tempo estava ali, né? 100% para Deus. E é isso que Deus quer mudar em nós. Ele quer fazer de nós os cooperadores. Né? Senhores, aqueles que cooperam com o Evangelho de Deus. Ou os cooperadores de Deus no Evangelho. Não é ser cooperador falando qualquer coisa, mas é ser um cooperador no Evangelho. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso estamos mostrando para nós a diferença. A fé objetiva, né, é aquilo que você crê. Como a gente mostrou, né, a fé objetiva é Deus sendo dispensado para nós. E a minha fé subjetiva é o ato de crer e receber. Ou seja, trazer isso para a minha realidade. Trazer isso para a minha vida. E a gente precisa cuidar dos dois aspectos. Eu preciso conhecer a palavra que é Deus, né, como mostrou aqui, né, a palavra que é o Evangelho, né, que é a fé objetiva, que está fora de mim, que é aquilo que Deus fez, tem e alcançou. Eu preciso agora tornar isso realidade em mim. Eu mostrou, né, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que você não vê. Senhor Jesus, e a gente já viu aqui, essa palavra é traduzida para a substantificação das coisas. Deus ele quer tornar real aquilo que ele é, mas aonde? Em mim e em você. Ó Senhor Jesus. Né? Mas não são coisas exteriores, mas um viver interior. E os irmãos têm falado muito conosco, né, ultimamente. A gente precisa realmente ter um procedimento. Porque a maneira como eu estou procedendo, né, minhas atitudes no dia a dia, é aí que as pessoas vão ver o Senhor. Elas não vão ver o que está no meu interior, na minha cabeça, no meu pensamento, mas elas vão ver as minhas atitudes, minha palavra, minha reação diante das coisas. Ó Senhor Jesus. E é assim que a gente vai trazendo a realidade da fé. Vai trazendo aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez para a nossa vida. Ó Senhor Jesus. E como mostrou para nós aqui, é a palavra de Deus que vai alimentar a nossa fé. Porque é a palavra de Deus que vai trazer a fé, vai trazer o Evangelho, vai trazer aquilo que Deus é, vai trazer aquilo que Deus fez, vai trazer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus alcançou. Ele já realizou todas as coisas. Deus ele não é limitado ao tempo. Então todas as coisas já estão prontas aos olhos de Deus. Mas ele quer tornar isso, substanciar isso, tornar substantivo na nossa vida. Ele quer trazer essa realidade, essa substância. As pessoas realmente olharem para nós e verem, né, o Senhor, ver a ação de Deus. Ó Senhor Jesus, como eu falei no início, hoje todo mundo tem um conceito de Deus. As pessoas nunca ouviram Deus, nunca falaram com Deus, nunca ouviram Deus, mas cada um tem o seu conceito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por quê? Porque o mundo já vai incutindo ali, né, a sua maneira, o seu falar, e aí a palavra de Deus vai sendo substituída. Ó Senhor Jesus. A realidade, aquilo que Deus ele quer colocar em nós, vai sendo transformada. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele está mostrando para nós. Nós precisamos cooperar, né, com o Evangelho. Mas eu preciso saber o que é o Evangelho, o que é a fé, o que é Deus. Por isso mostrou para nós, quando a gente recebe a palavra, a gente crê nela, algo é gerado em nós. Isso é fé subjetiva. Aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ó Senhor Jesus, mas ele mostrou, mas se eu não tivesse ouvido, como que eu ia crer? Mas um dia a gente ouviu o Evangelho é a fé objetiva, é aquilo que Deus tem, fez e realizou. Ó Senhor Jesus, é o Evangelho, é a boa nova de Deus para o homem. Senhor Jesus. Um dia a gente ouviu, creu, e esse Evangelho se tornou real para nós. Não é algo teórico, é algo que você está vivendo, é algo que você precisa trazer para a sua vida. E ele mostrou para nós, né, se realmente eu não buscar isso, eu vou viver só teoria. E é aí que o inimigo entra. O inimigo hoje tem pego muitos cristãos teóricos, porque teoria é teoria. Né? Na teoria está tudo certo.
mas na hora de praticar, aí é diferente. Ó Senhor, é na prática que você vê. Né? Na teoria, né? Olha, na teoria eu sou um excelente motorista, eu consigo conduzir meu carro a 180 km por hora. Na prática, já não é por aí. Ó Senhor Jesus, né? Tem curvas, tem velocidade adequada, tem pneu, tem condição de estrada, né? Senhor Jesus, tem carro na sua mão, na contramão, tem vários outros fatores. Ó Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso crer na palavra. Senhor Jesus, eu preciso tornar isso real. Eu preciso ter experiência prática com essa palavra. Eu preciso experimentar o Senhor, mas para isso eu tenho que dar atenção. Eu tenho que dar atenção ao Evangelho, dar atenção àquilo que o Senhor tem falado. Se eu não creio na palavra de Deus, o inimigo vai usar uma outra coisa que parece a palavra de Deus, mas não é, e vai nos enganar. Senhor Jesus, isso que os irmãos estão nos alertando. Ó Senhor Jesus, a gente está avançando, graças ao Senhor, estamos divulgando bastante o Instituto, Vida para Todos, a palavra profética. Tenho alcançado muitos irmãos, comportores dinâmicos, tudo maravilhoso. Mas o inimigo também está avançando com outras coisas. A gente sempre ouve os irmãos, olha, a gente não vai discutir com ninguém, né? A gente precisa viver a palavra. Né? Os irmãos têm mostrado para nós, olha, se você está vivendo a palavra e outro fala assim, não é isso aí não, deixa ele viver lá também. Agora, o que vai provar, né, Senhor Jesus, né, que realmente aquilo ali é o viver da palavra de Deus, é o tempo. Você continua vivendo a palavra. Deixa o outro viver, daqui a pouco ele vai ver que ele não vai conseguir sustentar aquilo. Mas se você se mantém firme e sustenta essa palavra através do seu viver, ele vai ter que dar o braço a torcer. Ele vai ter que perceber, olha, tem uma falha aqui. Mas o Senhor precisa de pessoas firmes, que sejam firmadas na sua vontade. É isso que o Senhor está nos chamando, para cooperar com o Evangelho, ser cooperador de Deus no Evangelho. Por isso a gente não vai ficar discutindo com ninguém, não vamos tentar convencer ninguém. Nós vamos viver essa palavra. E essa realidade, essa palavra, vai sair da teoria para a realidade em nós. As pessoas vão perceber, olha, eu estou tentando, não estou conseguindo. Aquele ali está conseguindo viver essa realidade. O que ele tem de diferente? O que ele fez de diferente? E é aí que nós vamos aproximar as pessoas de Deus. Ó Senhor Jesus, é pela misericórdia de Deus, é pela sua força, é por aquilo que ele supre. Ó Senhor Jesus. E aí vão vir várias e várias situações, né, para nos enganar, para tentar, né, isso e aquilo, para convencer. A gente não vai tentar convencer ninguém. Nós vamos viver o Evangelho. Mas o inimigo está aí, trazendo muitas razões, muito convencimento, e muito cristão está caindo nisso. Ó Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver um viver pessoal com Deus, um viver de intimidade, um viver de ir diante dele, de conhecer a sua pessoa. E hoje tem muita doutrina, muita coisa aí fazendo o contrário. Não fale o nome de Deus. Olha, não chame Deus assim. Ó, vai para cá, o Deus está lá longe. Isso e aquilo. Olha, Deus não vai fazer nada. Olha, toma esse milagre aqui, toma esse prodígio aqui. E tudo são prodígios de mentira, coisas inventadas, coisas bem arquitetadas, né, Senhor Jesus, para poder enganar o homem. Mas, e o nosso coração, como é que está no meio disso tudo? Por isso que ele mostrou para nós hoje, né? Cuidar da fé, né? Cuidar da nossa fé nos tempos do fim. Né? O Senhor está se aproximando, a vontade de Deus está se aproximando. Ó Senhor Jesus, né? Está chegando o tempo do que é, o que não é, não é. Né? E o Senhor está realmente nos encorajando a todos os dias a fazer uma escolha. Não podemos ficar só na intenção. Vamos tomar atitudes, né, diante da palavra. Senhor, eu quero te desfrutar, eu quero te buscar, eu quero limpar o meu coração. Ó Senhor Jesus, mas não ficar só na intenção, mas realmente tomar atitude diante da palavra. Para que assim nós possamos nos manter firmes. Firmes aonde? No Evangelho. Firmes diante de Deus. Né? Por isso a gente precisa realmente ver, né, como mostrou aqui, né, a fé é a certeza das coisas que espera. O que você espera? Né? É a convicção, né, a substantificação dos fatos que você não vê. Ou seja, é Deus se tornando real na sua vida. Mas tem pessoas sendo enganadas, querendo tornar outras coisas reais. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor realmente está mostrando para nós, olha, eu preciso tornar Deus real na minha vida. Eu preciso esperar, eu preciso crer, eu preciso ver que a vinda do Senhor é certa. O Senhor está voltando e com Ele está trazendo uma realidade. Eu crendo ou não, as pessoas crendo em Deus ou não, Ele está trazendo essa realidade para nós e eu preciso estar atento.
Ó Senhor Jesus, o Senhor está vindo com aquilo que Ele é, e eu preciso hoje, né, Senhor Jesus, também ir de encontro a Ele, né, recebendo aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou. Ó Senhor Jesus, aquilo que Ele tem. Se eu realmente tenho foco, né, na vontade de Deus, se eu percebo, né, Senhor Jesus, que o Senhor está vindo com tudo isso, né, eu vou comparar, né, a realidade, aquilo que eu tenho recebido, com aquilo que Deus é. Por isso mostrou para nós. Eu preciso ter clareza sobre os dois aspectos da fé, para realmente ir diante de Deus, né, e naquele dia estar firme, estar de pé diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque fomos de encontro, né, aquilo que Deus me entregou de fato e aquilo que Ele é, né, e é uma vida compatível. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Vamos viver, né, diante dEle, crendo, ouvindo, obedecendo, Senhor Jesus, e deixando com que o Evangelho se torne algo real na nossa vida, mais e mais, todos os dias. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.